Bem, nas aulas anteriores eu te expliquei como preparar o ambiente para desenvolver site com Java que acessa banco de dados. Então você baixou o Java, baixou o NetBeans, baixou o MySQL, você baixou também o Driver e o Apache Tomcat, que é o servidor web. Você instalou no teu computador, criou um projetinho no NetBeans, na segunda aula que tem aí no curso, e nesse projetinho do NetBeans, na aula passada, você criou um arquivo index, que é a página de abertura do teu site. Você criou o arquivo apresentação, que é o corpo dessa página de abertura. Criou o arquivo configura CSS, que é a configuração CSS para deixar a página de abertura bonita. E você criou também o arquivo CADPro, que é um formulário por onde você vai cadastrar os dados que tem que parar numa tabela do banco de dados. Então, se você der play aqui em cima, você vai abrir essa tela aqui, ó. Deu play, essa é a tela de abertura, é a tela index que você criou na aula anterior. Nessa página de abertura na aula anterior, você criou aqui um menuzinho com as opções que você vai manipular de produtos. Você vê aqui, ó, cadastro de produtos. Isso daqui é aquela página apresentação, né, que é o corpo da página index que você criou. Dê uma olhada na aula anterior, caso você não se lembre disso. E aí você criou um arquivo chamado CADPro, que quando eu clico aqui, CADPro é um formulário como esse. Por aqui, ó, eu vou cadastrar o código, o nome, a marca, o preço, e quando eu clicar no botão salvar, os dados do produto que eu cadastrar aqui tem que parar numa tabela do banco de dados MySQL, ou do banco de dados Oracle, SQL Server, ou do banco de dados que você quiser utilizar. Nós vamos utilizar o MySQL como eu te mostrei na instalação anteriormente. Hoje, nessa aula, eu vou te mostrar como você faz para criar um banco de dados lá no MySQL e para criar uma tabela que vai receber esses dados. Porque se eu tenho aqui um formulário que vai cadastrar código, nome do produto, marca e preço, eu preciso ter uma estrutura no banco de dados que é chamada tabela para receber justamente código, nome, marca e preço. Então eu vou abrir o MySQL aqui. Então aqui no meu Windows eu vou abrir o MySQL Workbench. Você procura aí a tua pastinha MySQL que você tem aí, ó, vai na opção Workbench. Você vai abrir esse cara. Quando você abre o Workbench, você vai clicar nesse retângulo aqui embaixo, Local Instance MySQL 80. Quando você clica aqui, ele pede a senha. Lembre-se que essa senha foi aquela que você usou quando você instalou o MySQL. Então eu vou colocar a minha senha, vou clicar em OK. Ele vai entrar na área onde eu posso criar banco de dados, criar tabela, manipular banco de dados, ou seja, na área onde eu posso usar os comandos SQL que você aprendeu numa disciplina de banco de dados aí no seu curso. Aqui embaixo tem duas abas, Administration e Esquemas. A gente sempre vai trabalhar na aba Esquemas. Administration é para você tirar cópia do banco de dados, restaurar essa cópia, coisas desse tipo. Esquemas não, é para você criar banco de dados, criar tabelas, incluir dados, alterar dados, utilizar os comandos SQL que você está acostumado. Então, é aqui nessa área central que você digita os comandos SQL. Por exemplo, eu vou criar um banco de dados. Para eu criar um banco de dados é o arquivo onde eu posso criar um monte de tabela para inserir dados. Então, create esquema, vou colocar aqui create esquema, o nome do meu banco de dados vai ser banco, e aí eu clico no segundo raio aqui em cima para executar. Quando eu clicar, você vai perceber que já aparece aqui embaixo, ó, que o comando funcionou, que foi executado. Agora, depois que eu crio um banco de dados, eu preciso abrir esse banco de dados. Então, eu vou colocar use banco para abrir esse banco de dados para eu poder trabalhar com ele. Criar o banco de dados é criar a estrutura no teu disco, né, do arquivo no teu disco que vai conter as tabelas com os dados que serão armazenados através lá do meu site, do formulário do meu site. Então, use banco, quando eu clicar no raio aqui, você vai ver que já aparece aqui embaixo que ele abriu o banco de dados. Para ver, você clica aqui do lado esquerdo em esquemas, ó, você clica nesse sinalzinho que tem aqui de atualização e ele já mostra que o banco foi criado, só que não tem nenhuma tabela. Então agora eu vou criar a minha tabela. Esses comandos são comandos SQL que você aprendeu numa disciplina de banco de dados. Então, create table, eu vou criar aqui, create table, eu vou criar a tabela chamada produto, né? E essa, para eu criar a tabela, eu abro
o parêntese, fecho o parêntese aqui embaixo, fecho o parêntese aqui embaixo, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar as informações que eu vou ter na minha tabela. Lembra que eu tenho um formulário com código, nome, marca, preço do produto? Então aqui eu vou ter de criar uma tabela com estrutura similar, porque é essa tabela que vai receber os dados que vêm lá do formulário. O código vai ser do tipo int, ou seja, eu vou armazenar números inteiros. Ele não vai poder ficar nulo, eu vou ter obrigatoriamente de colocar um código na hora que eu for cadastrar o produto. E ele vai ser primary key. Primary key significa que o código do produto não pode se repetir. Se eu cadastrar um produto com código 10, não vou poder ter outro produto com o mesmo código. Aqui vai ser o nome do produto. O nome do produto vai ser composto por letras, então vai ser varchar. Eu acho que não tem produtos com mais de 50 letras, então vou colocar isso daqui. Vou colocar também 50, né, porque é a quantidade de letras que eu quero máxima para esse nome do produto. Aqui eu vou colocar, além disso daqui, eu vou colocar a marca do produto. A marca do produto eu vou colocar varchar também, que é composto por letras. Acho que 50 caracteres é suficiente para a marca do produto. Vou colocar aqui, nome do produto eu vou colocar not null, significa que eu vou ser obrigado a cadastrar o nome do produto. Agora a marca eu posso deixar vazia para depois eu alterar, por isso que eu coloquei null. E agora o preço, né? Preço a gente vai colocar preco. Preco vai ser double, porque preço pode ter casas decimais, pode ter vírgula, né? Por exemplo, 10,50, 5,5. Então, agora eu seleciono, esse é o comando que cria a minha tabela produto. Lembrando, por que eu tenho que criar uma tabela produto? Porque lá na minha aplicação eu tenho um formulário para cadastrar produtos. Ó. E essas informações que eu vou cadastrar na minha aplicação tem que parar numa tabela desse banco de dados chamado banco. E essa tabela eu estou dando o nome de produto. Dentro de um banco de dados eu posso ter muitas tabelas, como você viu lá na disciplina de banco de dados. Então, esse comando create table eu vou clicar no segundo raio ali em cima e vou executar ele. Ele criou a tabela. Aqui do lado esquerdo eu sempre clico nessa opção à direita da palavra esquemas ali, atualizar, que são essas duas setinhas. Você vai ver que a tabela já foi criada. Se eu for clicando na setinha à esquerda, eu consigo ver a estrutura da minha tabela. Todos os comandos SQL que você aprendeu em banco de dados, você pode utilizar aqui no MySQL Workbench. Então, por exemplo, eu quero inserir um produto. Então, insert into na tabela produto, eu quero inserir na tabela produto um produto com os valores. E aqui eu coloco o que eu quero inserir. Então, quero inserir um produto com código 1. O nome do produto eu vou colocar TV. Aí eu vou colocar aqui a marca do produto, eu vou colocar Samsung, né? Samsung aqui, vou colocar, sei lá, uma TV Toshiba, é a marca que você quiser. Aí eu vou colocar, além da marca, então o código do produto, o nome do produto, a marca e agora o preço. Por exemplo, R$2.000. Então coloco 2.000 aqui, ponto 00, né? Aqui a gente coloca ponto no lugar da vírgula. Então, eu estou cadastrando um produto com código, o nome do produto, o que é varchar eu coloco entre aspas, o que é double ou int eu coloco normal sem aspas, porque é numérico. Esse é o comando que eu vou utilizar. Eu vou diminuir aqui o zoom para você visualizar melhor o comando inteiro. E aí eu clico aqui em cima nesse raio que é para executar. Você vê aqui embaixo que ele foi executado. Para ver se ele realmente cadastrou, a gente digita select asterisco from e o nome da minha tabela, no caso é produto. E aí eu clico no segundo raio lá em cima, você vai ver que ele mostra o produto cadastrado. Se eu quisesse cadastrar outro produto aqui, eu faria a mesma coisa. Eu pegaria o comando insert e colocaria, por exemplo, produto 2, colocaria, sei lá, produto 2 pode ser videogame, ou pode ser, por exemplo, geladeira, né? E aí eu coloco a marca da geladeira aqui, Brastemp, por exemplo, o preço da geladeira, eu só vou mudar aqui para 4.000, então eu estou cadastrando um outro produto aqui, ó. Clico no raio lá em cima, quando eu clico no raio lá em cima, ele já executa o comando, e para ver se ele realmente inseriu, eu posso executar de novo esse comando select aqui, nem preciso repetir ele, é só marcar o comando select ali, clico no raio, ele já mostra, eu já tenho 2 produtos cadastrados.
Se eu quero excluir produto, você lembra, os comandos de banco de dados, delete, asterisco, from, não tem asterisco, né? Delete from produto, deletar da tabela produto, onde o código, ou seja, eu vou deletar o produto de código 1, onde o código é igual a 1. Então esse comando faz o quê? Ele vai deletar da tabela produto esse produto 1, que é TV. Então se eu clicar no raio lá em cima, ele já vai excluir. Para ver se excluiu ou não, eu tenho que executar o comando select de novo. Então marco o comando select, clico no raio ali do meio. Olha lá, já sumiu. Ó. Você pode ver que ele já sumiu o produto de código 1. Assim como, se eu quiser excluir o produto de código 2, eu posso ou simplesmente mudar esse comando para 2 e executar ele novamente, ou repetir o comando embaixo. Eu preferi mudar para 2, ó. Delete from produto where código igual a 2, clico no raio ali em cima, depois eu marco o select aqui, ó, executo de novo o select, você vê que não tem mais nada na minha tabela do banco de dados. Então, esses comandos aqui são comandos SQL. Eu não vou entrar em detalhe nesses comandos aqui, porque na verdade a gente precisa só criar o banco de dados e criar a tabela. Porque inserir os dados a gente tem que inserir lá através da minha aplicação. E é isso que eu vou te mostrar na próxima aula. Na próxima aula eu vou te mostrar o seguinte, a gente tem lá a aplicação, ó, criamos o formulário. Quando você clicar no botão salvar do formulário, ele vai chamar esse arquivo salvar produtos JSP. Salvar produtos JSP é um arquivo que a gente vai fazer na próxima aula. E nesse arquivo salvar produtos JSP, eu vou colocar os comandos que pegam os dados que estão aqui neste formulário, vai pegar os dados que estão nesse formulário aqui, né, o código, o nome, a marca, o preço. Quando eu clicar no botão salvar, estes dados têm que vir aqui, ó, para essa tabela produto desse banco de dados banco, e tem de parar aqui nessa tabela, e a gente vai fazer isso na próxima aula. Então eu já tenho agora o site criado no NetBeans, o formulário de cadastro de produtos pronto com o botão salvar, tenho o banco de dados criado no MySQL e também o banco de dados criado no MySQL com a tabela produto. A tabela produto ela é equivalente, você pode ver que a tabela produto ela é equivalente aqui ao que eu tenho na minha aplicação no meu site. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui só para ajustar é o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, o campo nome do produto aqui no meu formulário, eu coloquei 70, mas lá no banco de dados eu coloquei para nome do produto 50, tá vendo? Tem que ser equivalente, tá? Tem que ser equivalente. Se eu coloquei nome do produto 50 lá, na minha aplicação eu venho aqui e coloco 50. Mas não basta. O size é o tamanho que o campo vai ficar na tela. Para ele não permitir mais que 50 letras, a gente tem que usar a propriedade maxLength igual a 50. Então, aqui você vai perceber que o campo nome do produto, ó, ele vai permitir no máximo 50 caracteres. Por quê? Porque lá na tabela do banco de dados eu coloquei 50, assim como marca. Marca também tem que permitir só 50 caracteres. Então eu venho aqui na minha aplicação, no arquivo CADPro, eu estou no formulário. Aqui na marca eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui um maxLength, ou seja, maxLength significa o máximo de caracteres que você pode colocar. E aí eu vou ajustar para 50. Sempre que você criar um formulário, o tamanho dos campos varchar, né, que são string, que vão armazenar caracteres, letras, números, sinais, tem que bater com o banco de dados. Ah, mas e o código e o preço? O código e preço são numéricos, não tem isso. Você não define aqui no código e no preço tamanho, tá vendo? Você não define na tabela tamanho. Então, por isso, você não precisa fazer esse ajuste. Porém, aqueles que eu defino tamanho aqui na minha tabela do banco de dados, eu tenho que vir no formulário e colocar esse campo maxLength, que significa eu só posso colocar essa quantia de caracteres nesse campo. Se não, o que pode acontecer? Você cria uma tabela com campo que pode receber 50 caracteres, o cara vem aqui e coloca 80, na hora que for mandar para o banco de dados vai dar erro. Para não dar erro, você tem que colocar o maxLength aqui nos campos do formulário, equivalentes ao tamanho dos campos que você definiu aqui no MySQL, beleza? Então, na próxima aula eu te mostro como a gente vai pegar os dados lá do formulário e jogar para essa tabela que já está criada nesse banco de dados. Acompanha aí.
Já já eu te explico como isso funciona. Aí vem código Java mesmo, aí vem a integração entre o Java e o banco de dados que já está criado no MySQL. Até a próxima aula.